Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar os estudos de neuroanatomia. Nessa matéria, vamos estudar o sistema nervoso, observando suas generalidades e particularidades. Nessa aula 1, vamos abordar as propriedades básicas do protoplasma, demonstrar o funcionamento dos primeiros neurônios, diferenciar algumas células nervosas, citar os princípios da evolução filogenética e mostrar as modificações na posição do corpo de neurônio durante a evolução. O sistema nervoso é um dos principais agentes responsáveis pelas capacidades humanas. O ato de perceber estímulos e agir conforme os estímulos recebidos, aprender e memorizar são apenas algumas atividades possíveis por meio da ação de cerca de 86 bilhões de neurônios. É importante ressaltar que o sistema nervoso está intimamente relacionado ao processo evolutivo dos seres vivos, pois, mesmo os mais primitivos, devem continuamente se ajustar ao meio ambiente para sobreviver. Para se adaptarem, três propriedades básicas do protoplasma são especialmente importantes. A primeira delas é a irritabilidade, que é a capacidade de perceber e reagir a um estímulo externo. Essa propriedade permite à célula detectar as modificações do meio ambiente. Outra propriedade é a condutibilidade, a qual consiste na aptidão de conduzir os impulsos nervosos em seu interior, causando modificações no meio interno. Por último, temos a contratilidade. Destaca-se que todas as células, por mais rígidas que sejam, possuem a capacidade de se contrair. Assim, a resposta a um estímulo pode se manifestar por um encurtamento da célula. A ameba possui todas essas características do protoplasma. Apesar disso, ela não se especializou em nenhuma dessas propriedades e suas reações são muito rudimentares. Contudo, podemos destacar tais propriedades nas ações da ameba. Por exemplo, quando a tocamos com uma agulha, vemos que lentamente ela se afasta do ponto onde foi tocada, pois ela é sensível ao estímulo e conduz as informações sobre esse estímulo a outras partes da célula, uma vez que determina a retração de um lado e a emissão de pseudópodes do outro lado da célula. Com a evolução e o aparecimento de seres mais complexos, surgiram na superfície células que se diferenciaram para receber os estímulos do meio ambiente, transmitindo-os às células musculares subjacentes. Essas células que se especializaram em irritabilidade e condutibilidade são consideradas os primeiros neurônios, como é demonstrado no esquema um dispositivo neuromuscular no tentáculo de um selenterado, ser em que provavelmente surgiram os primeiros neurônios. De acordo com a função que os neurônios exercem, podem haver divisões. Neurônios aferentes são neurônios situados na superfície, especializados em receber os estímulos e conduzir os impulsos ao sistema nervoso central. Por isso, são denominados também de neurônios sensitivos. Portanto, considera-se que os neurônios aferentes levam as informações do meio externo para o meio interno. Durante os estudos, eu pensei em uma estratégia de memorização e chamei de técnica AEI, que são as três primeiras vogais do alfabeto. Vejam, o neurônio A de aferente levam as informações do meio E externo para o meio I de interno. Cada inicial das três palavras-chave correspondem às três vogais. Utilizo de alguns macetes para guardar o conteúdo com mais facilidade e leveza. Com essa intenção que estou passando isso para você. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. O outro tipo são os neurônios eferentes, que estão situados no gânglio e são especializados na condução do impulso nervoso do sistema nervoso central até o efetuador,
que no caso é um músculo. Por isso, são denominados de neurônios motores. Dessa forma, esse tipo de neurônio leva a informação do meio interno para o meio externo. O aparecimento dos neurônios de associação trouxe considerável elevação do número de sinapses, aumentando a complexidade do sistema nervoso, o que permitiu a realização de padrões de comportamento cada vez mais elaborados. Com relação aos neurônios de associação, eles estão localizados no encéfalo. Surgiram as funções psíquicas superiores. Chegamos assim ao ápice da evolução do sistema nervoso, que é o cérebro do homem, com cerca de 86 bilhões de neurônios, sendo assim a estrutura mais complexa do universo biológico conhecido. Tais células também são chamadas de neurônios intermediários ou neurônios internunciais, pois não executam funções de aferência ou eferência. Esse tipo de neurônio formou então o protótipo da circuitaria do sistema nervoso central. É importante destacar que neurônios são células altamente sofisticadas, gastam muita energia e, além disso, são células sensíveis e muito diferenciadas. Na evolução filogenética, foram observados alguns princípios ditados pela seleção natural e adaptação das espécies. Dentre eles, temos a centralização, em que os neurônios tendem a se dirigir para a região central do organismo. Temos também a cefalização, que demonstra que as células nervosas passaram a se concentrar no polo frontal. E, progressivamente, foi ocorrendo uma subdivisão do sistema nervoso em segmentos. Portanto, houve a segmentação. Em relação à simetria, houve o desenvolvimento de vários tipos, sobretudo a bilateral. E, de acordo com a regionalização, ocorreu a formação de subestruturas do sistema nervoso. Em relação à evolução dos neurônios, podemos observar em A o corpo neuronal na superfície do organismo, caracterizando o neurônio unipolar. Em B, o corpo se encontrava entre a superfície e o sistema nervoso central, classificando assim como neurônio bipolar. Já em C, o corpo se encontra próximo ao sistema nervoso central. Esses são os chamados de neurônio pseudo-unipolar. Observa-se que nos vertebrados, quase a totalidade dos neurônios aferentes tem seus corpos em gânglios sensitivos situados junto ao sistema nervoso central, sem, entretanto, penetrar nele. Nessa situação, a maioria dos neurônios sensitivos dos vertebrados é pseudo-unipolar. Tivemos, assim, durante a filogênese, uma tendência de centralização do corpo do neurônio sensitivo. Essa tendência provavelmente resultou da evolução, pois a posição do corpo de um neurônio na superfície não é vantajosa, uma vez que eles são sensíveis a lesões e, caso isso ocorra no núcleo do neurônio, a célula pode morrer. Assim, com relação à extremidade periférica dos neurônios sensitivos, surgiram então estruturas mais elaboradas, que são os receptores capazes de se transformar, de transformar os estímulos físicos ou químicos em impulsos nervosos, os quais são conduzidos para o sistema nervoso central pelo neurônio sensitivo. Então é isso, pessoal. Como referência bibliográfica principal, nós utilizamos o livro de Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Meu muito obrigado. Até logo.